Dando continuidade ao nosso evento e para a tão esperada palestra magna agora, convido para nosso dispositivo aqui também o nosso querido desembargador Ricardo Cardoso, corregedor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para fazer a apresentação para o ministro Luiz Fux, a quem eu também convido aqui para... Já passo a palavra para o nosso corregedor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Cardoso. Boa tarde a todos. Permitam-me retirar a máscara. Parece que estamos apenas para poder falar nesse momento, facilita um pouco, mas logo após eu a recolocarei. Saúdo a todos os presentes. Eu vou aproveitar para fazê-lo na pessoa da senadora Soraya Trudnick, através da senadora, pela senadora, eu estou saudando a todos e saúdo especialmente o ministro Luiz Fux. Ministro, eu fui surpreendido, peço que Vossa Excelência entenda que eu fui surpreendido pelo Tiago com a apresentação. Eu cheguei aqui como convidado e o Tiago me pegou e disse: desembargador, o senhor saúda o ministro Fux? Eu disse: mas você não me avisou nada, não me disse nada. Mas é pouca coisa, 2 minutos. Mas para saudar o ministro, em 2 minutos é muito pouco, porque o ministro, além de amigo pessoal meu, de longa data, ele tem um vasto currículo, e é muito difícil usar os 2 minutos só. Mas eu prometo que o farei, ministro. Para isso, eu vou ter que resumir muito o que sei sobre a caminhada de Vossa Excelência, mas, antes de fazê-lo, eu fiquei muito contente de vir aqui integrar este seminário. Como todos sabem, o Corregedor-Geral de Justiça é aquele que conduz e fiscaliza toda atividade notarial do Estado. Então, sobre as atribuições da Corregedoria, estão as atividades de protesto, as atividades registrais, a de notas, etc. E colher essas informações, colher as impressões dos senhores, as sugestões dos senhores, isto é muito importante na gestão que nós iniciamos em fevereiro passado. Eu fico muito contente, ministro, porque o tema desse seminário nós até conversamos rapidamente ali, é um tema moderno, e é aquilo que realmente eu, pessoalmente, tenho certeza, pelo que já conheço Vossa Excelência, que também conduz a sua gestão nesse sentido, ele nos leva à modernidade da justiça. O projeto recente que Vossa Excelência, o projeto Justiça 4.0, ele está aí. É o que é a justiça do futuro, eu não diria do futuro, é a justiça do presente, e que veio algo que, inevitável, não pode haver retrocesso. Hoje, nós não concebemos as nossas atividades sem que tenha esse papel, a digitalização, a informática, a virtualização, todos esses mecanismos que tornam a justiça mais célere, a prestação jurisdicional mais eficaz. E na área do protesto, eu creio que também, na área extrajudicial, isso também tem que vir. Tanto é, ministro, que nós, na Corregedoria, nós estamos num projeto conduzido por nossos juízes auxiliares, que revê todo o Código de Normas atual, e quando eu abri os trabalhos, eu disse: eu quero um Código de Normas extrajudicial moderno, digital, que preveja, que facilite a vida daquele que busca qualquer
qualquer serviço ligado à nossa atividade do Poder Judiciário. Então, eu fico muito contente disso e sei que o ministro tem essa sensibilidade. Eu que conheço o ministro desde o primeiro dia, os senhores talvez não saibam, mas o primeiro dia, nem sei se o ministro se lembra disso, o primeiro dia que Sua Excelência assumiu a magistratura, eu era defensor público em Niterói. Eu vou contar, já passei dos 2 minutos, ministro, mas é apenas um pouquinho. E, na época, eu namorava a minha mulher, que até hoje ainda o é. Nós vamos fazer 39 anos de casado. Ela era namorada ainda. E ela trabalhava numa serventia, né? Porque era a 4ª Vara Criminal, cujo titular veio a ser Paulo Lara, e depois, no cartório, era depois o desembargador Ferdinaldo, né? E Vossa Excelência chegando lá, né? Bem novo, não mudou praticamente nada. Sua Excelência conserva ainda a jovialidade. E eu, defensor público, com 24 anos de idade. E ali, foi quando eu o conheci, né? Sua Excelência também bastante jovial e tudo, e fizemos uma grande amizade. Depois, Sua Excelência entrou para a magistratura, né? Eu ainda tive que esperar um pouco, porque naquela época eram 5 anos de atividade, só pude entrar depois, e sempre muito próximo do ministro Fux. Depois ficamos juntos na área do eleitoral, ministro. Recorda-se, Vossa Excelência, lá na área de Santa Cruz, as zonas eleitorais foram desmembradas, né? E nós íamos de carro. Era eu, Vossa Excelência, o desembargador Fonseca Passos, e saíamos do fórum, íamos e voltávamos juntos, algumas vezes fizemos isso. Depois, o então juiz, né? Aí teve uma caminhada que já se esperava brilhante, todos sabem. Aí foi desembargadoria, STJ, e hoje, para nosso orgulho, né, daqueles que são amigos, se consideram amigos do ministro, ele preside o Judiciário Nacional. E é com muito orgulho, ministro, que eu o vejo, né, um representante da nossa magistratura, mas um homem excepcional, com uma sensibilidade muito grande, né? Alguns vão ter a oportunidade de hoje conhecer através da palestra que Sua Excelência vai fazer, que eu tenho certeza que vai fazer o link entre o que os senhores esperam de uma atividade de protesto, né, 4.0. Então, eu acho que eu já falei muito, isso sem falar da atividade acadêmica do ministro, né, que é excepcional. E eu acho que eu já falei demais e todos estão ávidos para ouvir Sua Excelência. Então, ministro, seja bem-vindo. Eu acho que eu me incumbi, né, do que o Tiago pediu, e agora eu sei que todos querem ouvi-lo, né? Muito obrigado, ministro. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Queria cumprir aqui o protocolo, saudando Sua Excelência, senhora senadora Soraya Tronic, meu querido amigo Ricardo Cardoso, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que também me traz uma sensação de bastante desvanecimento, porque, enquanto Vossa Excelência continuava na Defensoria Pública, em razão da idade, eu tive o prazer de conviver intimamente com seu pai, Estênio Catarino, um grande jurista, um grande juiz, um homem sensível, desembargador, e o fruto não cai longe da árvore. Temos aí o Ricardo Cardoso hoje na nossa corregedoria do Rio de Janeiro. Queria saudar o doutor Cláudio Marçal Freire, presidente da ANOREG, saudar o doutor Léo Barros Almada, presidente do Instituto de Estudos de Protege de Títulos do Brasil, saudar o doutor Tiago Salles, presidente do Instituto Justiça e Cidadania, saudar o doutor Isaac Sidney Menezes Ferreira, com quem eu já tive a oportunidade de debater recentemente questões
bancárias e todas as senhoras e senhores. Isso aqui é uma ação entre amigos, que eu vejo tantos amigos aqui que eu já estou me sentindo absolutamente em casa, o professor Joel, que temos um relacionamento antigo também na vida acadêmica. Enfim, eu levaria a palestra toda só mencionando o nome dos amigos. Eles têm a vantagem de ser gêmeos, a gente cita. Os filhos do Maximiano, ele já alcança os dois. Mas é com muita honra e muito prazer que eu acolhi o convite para falar sobre essa nova escola do pensamento jurídico e análise econômica do direito e essa interseção com a atividade extrajudicial. Eu só gostaria de iniciar, em razão da belíssima manifestação que me antecedeu, que o CNJ, ele, desde que eu assumi, ele se mostrou absolutamente aberto às atividades do foro extrajudicial. Nós fizemos um convênio com a escola, nós estabelecemos cotas, nós estamos abertos, evidentemente, para rever esses provimentos que são antigos, então, são outros tempos, os provimentos devem acompanhar não só a nova era digital, mas também as novas exigências desse intercâmbio bancário, que hoje ele é multifacetário, né? Então, me colocar à disposição de receber essas novas reivindicações com relação às certidões, que esse problema foi resolvido pela Febraban, enfim, qualquer outra questão que seja veiculada lá no CNJ será devidamente apreciada com toda a atenção que nós temos apreciado as reivindicações do foro extrajudicial. A análise econômica do direito e desjudicialização é um binômio inseparável na medida em que o grande núcleo essencial da análise econômica do direito é exatamente a eficiência do direito. E nada melhor do que a desjudicialização para tornar, digamos assim, a eficiência do processo na dedicação daquelas questões que efetivamente demandam uma atividade intelectiva do magistrado. Atos materiais que realizam os comandos judiciais são muito bem efetivados pelo foro extrajudicial. Eu queria apenas, nessa menção da desjudicialização, depois vou enfrentar essa questão à luz da análise econômica do direito, dentro de um prazo razoável, que, aliás, a análise econômica do direito prega a eficiência, dentre os seus cânones, e a duração razoável dos processos. E, a fortiori, eu uso isso também nas palestras, para a duração razoável das palestras, porque ninguém aguenta ficar ouvindo muito tempo. Então, eu diria o seguinte, que há uns 3 decênios, o professor Mauro Capelletti, o professor Brian Gatt, da Universidade de Stanford, eles lavraram o projeto de Florença, que são 14 volumes, com 5.000 páginas cada um, estão hoje na Universidade Sapienza de Roma, e ali ele colacionou todos os dados da demora da prestação judicial nos sistemas romanos-germânicos de aplicação do direito através do processo. Então, ali há dados sobre Israel, Bulgária, Síria, Japão, etc. E tal. E nesse projeto de Florença, ele, então, sugere uma série de instrumentos capazes de minimizar, digamos assim, essa duração irrazoável da prestação da justiça, da resposta judicial. E, dentre tantas ferramentas que ele oferece, eu já ofereci há 30 anos atrás, um homem com essa inteligência magnífica, a gente nem entende essa medicina, porque um homem com essa inteligência magnífica pesquisava 16 horas por dia, tive a oportunidade de ir com ele para Florença, e esse homem padeceu 10 anos com Alzheimer, depois de fazer a mente funcionar o tempo inteiro na pesquisa, trabalhar 16 anos, morreu em Verona, em 1999, infelizmente, uma grande capacidade jurídica e que se dedicava a algo que nos interessa muito de perto, que é estatística, estratégia, coisas que quem escolheu o direito quis fugir disso.
Ou seja, nós que escolhemos o direito, eu fiz clássico no Pedro II, porque eu não queria estudar matemática, química, física, biologia. E hoje fui pego de surpresa, porque só se escreve sobre economia normativa e direito econômico. Então, efetivamente, eu tive de me aproximar dessa nova escola de pensamento jurídico, que é a análise econômica do direito, e que está de acordo exatamente com aquilo que apregoara o professor Mauro Cappelletti, no sentido de que uma das ferramentas para tornar o acesso à justiça efetivo e tempestivo era exatamente a desjudicialização. Tanto que, naquele projeto, ele apresenta exemplos magníficos. Por exemplo, os tribunais de vizinhança dos Estados Unidos, em que aquele vizinho que tinha ascendência sobre a comunidade resolvia os problemas. As small claims do Canadá, aquelas cortes para resolver problemas rápidos, inclusive com especificações, cortes sobre borracharia, tinturaria. A pessoa pediu o botão do terno, vai reclamar ali naquela corte sumária das tinturarias. E o tribunais de camaradas no leste europeu, enfim, inúmeras experiências que ele mencionava, e, dentre outras, ele mencionava os juizados especiais, que nós passamos por eles, e também a desjudicialização, algumas coisas que não precisam ser resolvidas judicialmente. Antigamente, eu tenho 45 anos de magistratura, e antigamente os juízes tinham um pensamento ortodoxo de que perder competência perdia prestígio. Nós não temos poder. Juiz que é juiz e que tem vocação para esse sacerdócio e para esse apostolado não quer poder, quer dever, tem que cumprir os seus deveres. A questão de perder poder, isso é absolutamente indiferente. Pois bem, então, esse fenômeno da desjudicialização está intimamente vinculado à questão da morosidade judicial. E o próprio professor Mauro Cappelletti, ele chegava a minúcias, por isso que eu disse essa infelicidade, o homem que pesquisava tanto. Então, ele chegava às especificações tão singulares que dizia, olha, o processo na Itália leva 566 dias na primeira instância e 799 na segunda. Na Bélgica leva 5 anos entre a primeira e a segunda instância. Quer dizer, um homem que pesquisava profundamente isso, e os países eram morosos na prestação judicial. No sistema anglo-saxônico, computando as semanas quando não se chega a um consenso, também o processo demora. Só que lá, como nós vamos ver à luz da análise econômica do direito, se resolve as coisas de uma maneira muito pragmática, que é uma característica do sistema anglo-saxônico. O Brasil adotou como pilares a justiça e a moral, o sistema da civil law. O sistema da common law, justiça e razão. Eles não acreditam que uma causa seja tão diferente da outra que não possa receber a mesma solução. Isso é uma questão, digamos assim, filosófica, derivada exatamente dos fundamentos da nossa ordem jurídica. Pois bem, então, a desjudicialização, segundo o próprio professor Mauro Cappelletti, significava uma justiça coexistencial, algo que pode resolver as questões indo além dos tribunais. E aí surgem essas ideias relativas ao foro extrajudicial, e que, para nós nos referirmos no presente momento, nós podemos nos relembrar de quantos procedimentos hoje que eram judiciais, inclusive inaugurados pelo novo Código de Processo Civil, que eu tive a oportunidade de presidir a comissão com ilustres juristas, quantos procedimentos hoje são travados na esfera extrajudicial. Eu relembraria, assim, facilmente, por exemplo, hoje o registro de notas, tabelião de notas, ele faz inventário e partilha, conciliação, separação, e várias questões que aqui foram mencionadas, que podem ser realizadas, evidentemente, pelo cartório do registro de protestos. Evidentemente que podem. O registro de imóveis hoje aliena imóveis em procedimentos céleres de alienação fiduciária de imóveis. O registro civil de pessoas naturais, ele é considerado ofício da cidadania.
a capilaridade da atividade extrajudicial é tão grande que nós temos 5 mil municípios e 15 mil postos de atividade extrajudicial. Então, aquele cidadão... Eu, por exemplo, eu fui promotor, depois fui juiz, e a gente começa no interior. Na magistratura, eu comecei em Niterói. Mas, no Ministério Público, eu comecei em Trajano de Moraes, que eu até desafio os auditórios. Se alguém conhecer Trajano de Moraes aí, eu coloco no Guinness e tal. Porque eu acordava às 4h30 da manhã, pegava uma barca aí em Niterói, depois pegava um ônibus para Friburgo, depois pegava um ônibus para Cantagalo, outro para Macuco, e já chegava exausto na comarca, o trabalho era ínfimo, e as pessoas que moravam lá, para registrar um filho, para registrar um óbito, elas tinham que se deslocar muitíssimo. Então, hoje, os registros civis são ofícios da cidadania. O que significa isso? Como a Registro Civil tem todos os dados, hoje ela pode expedir, depois dos exames, carteira de motorista, passaporte. Vejam que facilidade o foro extrajudicial traz para a cidadania em si. E, especificamente, em relação ao cartório de títulos e documentos, vamos dizer assim, na sua essência, ele não deixa de ser um meio de cobrança extrajudicial que fixa ali o inadimplemento, o termo acorda do início da correção dos consectários legais e exerce esse fabuloso papel de tornar mais célere as cobranças judiciais. Mas, dizia eu, isso converge com a nova escola de pensamento jurídico da análise econômica do direito, que não é aquela escola de Chicago, Law and Economics, porque ali era direito econômico. A escola de Harvard, que é a melhor escola sobre análise econômica do direito, que conseguiu vencer algumas fronteiras, é a escola que estuda as estratégias econômicas aplicáveis ao direito. Então, enquanto em Chicago se escrevia Law and Economics, aqui se escreve sobre análise Economic of Law, análise econômica do direito, que usa os métodos da economia no direito, para tornar o direito mais eficiente. Então, por exemplo, a análise econômica do direito, ela se utiliza de estratégias, de estatísticas. Por exemplo, analisar agora uma estatística. Como é melhor a cobrança? Através de execução de título ou através do cartório de protesto? Porque ela é uma ciência normativa, ela não é uma ciência prescritiva. Ela vê o que ocorre e diz o que há de melhor. Então, a análise econômica estuda o seguinte: será que essas audiências no início do processo são boas? Como seria melhor? Então, ela trabalha, digamos assim, com essas estatísticas. Ela usa a teoria dos jogos. O que é melhor? Você, na teoria dos jogos, você, por exemplo, o Código 73 apresentava o recurso adesivo. Isso era um trabalho elaborado à luz da teoria dos jogos. Sucumbência recíproca, não ganhou tudo, o autor não ganhou tudo, o réu não quer pagar nada, e aí ele diz o seguinte: bom, você pediu X e Y, eu perdi Y, você perdeu Y, e eu vou ter que pagar X e Y. Se você não recorrer de Y, eu pago X. Então, essa é a teoria dos jogos. Quem quer que tenha assistido o mecanismo, e a teoria dos jogos surge do dilema do prisioneiro, vai verificar que as delações elas começaram com essa estratégia da teoria dos jogos. Como é que começa o filme? O Paulo Roberto Costa e o Doleiro. Aí o Doleiro diz assim: eu vou te falar uma coisa, eu vou confessar. Aí o diretor da Petrobras disse: se você vai confessar, eu vou confessar também. Porque você vai confessar aquilo que eu pratiquei. E eu vou confessar aquilo que eu pratiquei. Então você vai ter benefícios, e eu também quero esses benefícios da denominada colaboração premiada. Isso é uma estratégia, é uma teoria dos jogos. Você vai fazer um acordo, você tem que saber se tem simetria de informações, se você tem mais informações, que tipo de estratégia você vai usar. E uma coisa importantíssima da análise econômica do direito, que é verificar, e aí entra a atividade judicial, verificar o custo-benefício. Ninguém faz isso.
Você verifica, eu, se fosse advogado hoje, eu falo com meu filho, eu, se eu fosse advogado hoje, só trabalharia com análise econômica do direito, que, aliás, foi o ponto alto que nós tivemos aqui, a oportunidade, né? Aqui com nossos gêmeos maximianos, nós tivemos a oportunidade de explorar em Harvard, quando comparecemos, primeiramente, num evento e, posteriormente, no MIT. Bom, então, a análise econômica do direito trabalha com custo-benefício. O que é melhor, a intervenção judicial ou a abstenção judicial? O que é melhor, ir no cartório de título de protesto ou promover uma execução com penhora, avaliação, alienação, impugnação, embargo, expropriação, pagamento, concurso de credores, fraude de execução? Olha quanta coisa. Não é melhor. Quer dizer, se a análise econômica do direito ela pregou a eficiência do direito, nesse plano da cobrança de entrega de soma, é muito melhor essa atividade extrajudicial do cartório de protesto de títulos de documento. Então, a análise econômica, nessa interseção, ela tem como critérios, primeiro, a duração razoável dos processos. No cartório de títulos de documentos, muito mais rápido. Segundo lugar, a prodigalidade recursal faz com que a prestação da justiça seja muito delongada. Aqui não há recurso, só quando se judicializa uma questão, e aí dessa questão cabe recurso. Mas não cabe recurso a cada passo que o juiz dá. Por outro lado, litigiosidade desenfreada. Realmente, aqui foi noticiado o nível de inadimplemento para o doutor Sidney. E aí, o nível de inadimplemento corresponde à litigiosidade desenfreada, porque está todo mundo sem dinheiro para cumprir as suas obrigações. Então, é muito melhor evitar uma litigiosidade desenfreada, é muito melhor recorrer a uma atividade extrajudicial, em que não só, e agora que foi uma novidade que foi trazida aqui, que eu quero legitimar, não só nessa atividade extrajudicial dos cartórios se pode fazer a cobrança, como também se pode exercer a atividade prévia da conciliação antes da cobrança, ou então exercer a atividade a posteriori da recuperação desses créditos. Isso é um consectário da atividade normal dos cartórios de títulos e documentos. Então, os critérios da análise econômica do direito são super coincidentes com a desjudicialização, que é uma aspiração de há muito e que, hoje em dia, contribui sobremodo para o esvaziamento dos tribunais daquelas causas que podem ser solvidas pelo foro extrajudicial. E, hoje, cada vez mais, aumenta a percepção das coisas que podem ser, as questões podem ser resolvidas no foro extrajudicial, que é algo avissareiro para os senhores que trabalham nessa área. O tabelionato de notas pode muito. Hoje se faz uso capião extrajudicial, demarcação extrajudicial. Então, é possível que muitas coisas se realizem, mesmo que haja a necessidade de intervenção do Ministério Público. Qual é o problema de se fazer um inventário extrajudicial que o Ministério Público intervenha? Quando a gente vai registrar o casamento, que é uma coisa seríssima, o Ministério Público intervém, quanto mais o inventário, uma partilha, enfim. Até a dissolução de uma sociedade, enfim, é só uma questão de, digamos assim, de visão prospectiva para observar que a análise econômica do direito, que prega a eficiência do direito, a eficiência do sistema, ela é, digamos assim, uma escola de pensamento jurídico coadjuvante que fundamenta o aumento das atividades do foro extrajudicial. No campo específico E há uma questão importante também que eu devo citar, é que na escola do pensamento jurídico da análise econômica do direito é assente em várias obras, na obra do professor Luiz Cadier de Sorbonne, um respeitado professor, na obra do professor Chavel, Mitchell Polinsky e vários outros, é assente que um país que utiliza esses critérios
é um país que oferece confiança legítima aos investidores. E aí ele se introduz no ranking Doing Business do Banco Mundial. Porque o investidor, quando vem aqui, ele quer saber o que vai acontecer se ele tiver um litígio. Quanto tempo vai levar? Como que eu vou recuperar meu crédito? E a análise econômica, hoje, ela indica os caminhos. Por isso é que eu digo que, se hoje eu fosse advogado, eu só trabalharia com isso, com essas ferramentas da análise econômica, principalmente com essa questão de custo-benefício. O professor Steven Chavel, por exemplo, ele dá um exemplo matemático que, para nós que escolhemos o clássico, é fácil de entender. Se fosse um pouquinho mais complicado, já esbarraríamos numa dificuldade de formação. Mas ele diz o seguinte: se o autor quer 100, o advogado tem que chegar para ele e dizer: você quer 100? Para você obter 100, você vai gastar 25. Então, você vai obter 75. Mas se você otimizar mais ou menos, dentro do que você pode ganhar ou perder, você pode obter 70. Vai gastar 25, você vai ficar com 45. Então, 45 é o mínimo que o autor aceita receber. E, certamente, 45 para o réu, que não quer pagar os 100, talvez seja o máximo que ele queira pagar. Se o mínimo que o autor quer receber coincide com o máximo que o réu quer pagar, faz-se uma conciliação. E hoje, no mundo inteiro, o que se prega, inclusive com essa menção que fez a doutora aqui, a professora, sobre, digamos assim, a possibilidade de fazer um acordo prévio antes da cobrança dos títulos, o que se prega no mundo hoje são os meios alternativos de solução das questões jurídicas. O futuro do processo serão as ações transindividuais e a mediação e a conciliação. Podem ter absoluta certeza disso. Vai se reduzir exatamente a isso. Inclusive, a análise econômica do direito ela é tão interessante que ela tem um segmento que se denomina de economia comportamental. Então, ela explica que um acordo só é possível se há simetria de informações e se as pessoas... Vejam a que ponto chegou. Se as pessoas, nas conciliações, elas sentem a sensação de justiça e de felicidade. Ninguém faz um acordo a fórceps. Eu, quando era juiz da nona vara, os players do processo sentavam, os advogados, aí diziam assim: ó, em consideração a Vossa Excelência, nós vamos fazer um acordo. Eu falei: não quero nada em minha consideração. Porque isso vira um karma, um negócio, um estigma para a vida inteira. Façam aquilo que seja bom para vocês, não, nada em consideração ao juízo. Então, hoje já se escreve sobre justiça e felicidade na análise econômica do direito. Por quê? Porque se uma pessoa sai com essa sensação, ela faz um bom acordo. Eu tive a oportunidade de mencionar isso no colóquio do Ministério Público, que foi realizado a Lures, de que não adianta o Ministério Público propor termos de ajustamento de conduta que não são passíveis de cumprimento. Não são cumpridos, as ações civis públicas prosseguem e a obrigação fica insatisfeita. Então, procura fazer um termo de ajustamento de conduta factível, um parcelamento factível, porque as pessoas cumprem as obrigações e saem com essa sensação de justiça e felicidade, que é uma obra recente do professor Jonathan Meisel, que trata exatamente disso, dessa felicidade. E hoje até já se pensa em incluir nas constituições federais, como cláusula pétrea, o direito à busca da felicidade. Imaginem os senhores que aqui não cabe dentro disso. Quantas ações o Supremo Tribunal Federal terá de julgar só em nome da busca da felicidade? Pois bem, então, mais, digamos assim, eficiência da análise econômica, evitando litígios, demandas frívolas, criando conciliações, vamos ao campo do protege títulos, que se caracteriza nuclearmente pela cobrança de uma dívida, constitui em mora e dali começam a correr os consectários legais. Muito bem. À luz da análise econômica do direito, o ideal é que todas as execuções de títulos judiciais, de títulos extrajudiciais, sejam realizadas no foro extrajudicial. E por quê? Porque, diferentemente do processo de conhecimento, do denominado processo de sentença, nesses processos, a atividade de definir o direito, a atividade normativa, ela é centralizada no juiz.
Já a satisfação do que foi definido, ela é realizada por outros protagonistas. Não é o juiz que vende os bens, não é o juiz que aliena os bens, não é o juiz que realiza os atos materiais que caracterizam o processo de execução, ou, como o próprio nome diz, o processo satisfativo. Então, qual seria o ideal? O ideal é exatamente que a atividade cognitiva fique nas mãos do juiz. E a atividade executiva, ela fique nas mãos dos tabeliães e dos titulares dos cartórios de protesto de títulos. E como se isso se daria? Apenas utilizando no foro extrajudicial o modus operandi do que já está previsto no Código de Processo Civil. Ou seja, a atividade cognitiva é do juiz, a atividade executiva é do tabelião. Pois bem, então, o que nós temos na execução? Faz um pedido, determina, obedece o contraditório devido ao processo legal, cita o devedor para pagar. Isso acontece no cartório de protesto de títulos, tem que intimar para ele pagar, se ele não pagar, surge o interesse de agir, vai para a justiça, mas não precisa para a justiça. Ali já caracteriza. Pela comunicação que existe hoje de todos os cartórios, e o próprio autor, o próprio credor, ele vai indicar o bem do devedor. E aí o próprio cartório vai fazer a penhora. E o próprio cartório vai fazer a avaliação. E o próprio cartório vai fazer a alienação. E o próprio cartório vai pagar o credor. Agora, o que pode haver nesse interregno? Bom, pode haver excesso de penhora. Judicializa só a questão do excesso de penhora. O que pode haver depois? Pode haver uma infirmação do processo mesmo ou do crédito exequendo. Só judicializa isso. Enquanto não resolve lá, não segue aqui. Isso é uma realidade passível de ser efetivada. Houve uma fraude contra credores. O juiz vai decidir. E aí se retrotrai o processo, se houve fraude contra credores, tira-se aquele bem da penhora, coloca-se outro. Desconsideração da personalidade jurídica. O juiz decide. E todas as denominadas impugnações, que antigamente se denominavam de embargos do devedor, e melhor dizendo hoje, são embargos do executado, que aí ele pode se livrar da dívida, pode não ser embargos do devedor, pode ser só do executado, e isso também ficaria a critério do juízo. Então, seria um processo misto em que a cognição ficaria com o judiciário e a materialização dos atos necessários à satisfação do crédito exequendo ficaria com o titular do cartório de protesto de títulos. Isso é perfeitamente factível, isso é perfeitamente constitucional, porque a própria Constituição Federal hoje trata o processo judicial tal e qual o processo administrativo. E nós poderíamos considerar o processo que se promove perante o cartório de protesto de títulos como processo administrativo. Então, o que diz a Constituição? Tanto o processo judicial quanto o processo administrativo devem obedecer o devido processo legal e o contraditório. Está sendo obedecido na medida em que se judicializa aquilo que o cartório em si não pode fazer. Então, a grande verdade é que hoje nós estamos num outro tempo. Eu nunca me esqueço da primeira aula que eu tive de Introdução à Ciência do Direito, que eu acho que é uma matéria que deveria ensinar no último ano, porque a garotada hoje entra com 16 anos na faculdade, lê aquelas escolas filosóficas e decora aquilo, mas não entende nada daquilo. Mas a primeira aula de Introdução à Ciência do Direito, o professor, mencionando a filosofia do direito, usou uma frase de Cesare Vivante, disse: altro tempo, altro direito. Altro tempo, altro direito, ou seja, um outro tempo, um outro direito. E o momento agora é esse, o momento é de eficiência, de agilização da resposta judicial, de agilização da satisfação daquilo que faz jus àquele que ingressa tanto em juízo quanto no cartório de títulos e documentos.
e de protege de títulos, cismei com os títulos do documento, de protege de títulos. Porque, na verdade, se nós estamos num outro momento, o lúdico poeta Fernando Pessoa dizia: não se pode servir a sua época e a todas as épocas ao mesmo tempo, e nem escrever para homens o mesmo poema. Muito obrigado pela atenção que me deu.